A paz de Cristo para todos. Quero agradecer você que está assistindo esse vídeo e compartilha esse vídeo e dê um like, um joia. É muito bom para nos ajudar. Faça isso, porque outras pessoas podem assistir este vídeo e que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém? Olha, eu vou ler aqui uma palavra em João, capítulo 1, versículo 12. Deus me revelou esta palavra hoje pela madrugada. Diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crê no seu nome. Olha aqui, essa palavra, ela é bem esclarecida. Eu acredito que você entendeu o que está falando esta palavra. Toda a escritura são inspirada por Deus. Os homens escreveram, mas foram inspirados por alguém. E esse alguém foi o Espírito Santo, o próprio Jesus, o Criador do céu e da terra. Todos aqueles que receber Jesus como seu único e suficiente Salvador, será salvo. Gente, aqui está um cenário aqui atrás de mim, tem bolsa, né? Assim é porque eu faço crochê. E Deus, ele me chamou para evangelizar e hoje eu estou inspirada, né? Então, vai ser aqui mesmo, mas já vou preparar, em nome de Jesus, né? Um cenário para mim começar a fazer as pregações da palavra de Deus. Aproveitar o tempo, porque o fim está próximo. Aproveitar o dia, né? Porque a noite está chegando. A palavra de Deus diz que vai vir um dia que ninguém pode mais trabalhar. Se você é evangelista e se você quer evangelizar, se você quer fazer a obra de Deus, chegou o tempo. Porque os sinais do fim dos tempos tá aí, se cumprindo, né? A palavra de Deus diz, quando houver essa apostasia, apostatação, né? E já era o fim de todas as coisas. Porque quem crê em Cristo e sai do padrão da palavra, já é apostatação, né? Como diz a palavra de Deus, é apostasia. Isso não só a igreja está vivendo, né? No meio da igreja, no meio dos cristãos, apostasia, mas já havia muito tempo, né? Apostasia. Os profetas, Jeremias, os demais já falavam, né? Sobre a apostasia. É quando a pessoa é fiel a Deus e ele nega a fé. Como nega a fé? Para de praticar as obras de arrependimento. Já tem um ditado dizendo que não tem nada a ver. Isso se chama, né? Doutrina de demônios. Né, que não tem nada a ver, pode fazer, mas para Deus tem tudo a ver. Até as palavras que nós pronunciamos, nós vamos ser julgados através das palavras que nós falamos, através das obras. Se nós não se arrepender, é tempo de se arrepender dos nossos pecados, né? A palavra de Deus diz assim: se hoje ouvir a minha voz, não endureça o teu coração. Para nós que somos cristãos, para nós que já aceitamos a Cristo, como está dizendo aqui, mas todos quanto receber a Cristo, aceitar esta palavra, aceitar se arrepender dos seus pecados e aceitar fazer obras de arrependimento, como disse Paulo, quando ele estava em sua defesa, ele dizendo que pregava a palavra. Quando a pessoa ele faz a obra de arrependimento, ele se torna um cristão. O que é cristão? É quando a pessoa está em Cristo. É quando ele recebeu a Cristo em sua vida. Ele tomou uma decisão, né, de andar com Cristo. E ele tem Cristo como seu superior, como seu Senhor, como seu Deus. Como tem um ditado: manda quem pode e obedece quem tem juízo. Não é verdade? Então, Deus pode, ele é o poder, ele é o superior, ele é o rei dos reis, o senhor dos senhores. Assim como existe o planeta Terra, existe o reino de Deus também. Para que todos aqueles que crêem nele, receber ele como seu salvador, ele vai dar o poder de ser filho de Deus, né?
que é o Pai, Filho e Espírito Santo. Como entender Pai, Filho e Espírito Santo? Nós não temos o nosso corpo, nós não temos o nosso espírito, a nossa alma. Assim é Deus, é 3 em 1 só. É corpo, alma e espírito nós temos. E ele é Pai, Filho e Espírito Santo, se torna um Deus só. É igual a minha alma com o meu corpo e meu espírito, se torna um só. Assim é Deus. E Deus está acima de nós. E nós temos que fazer o quê? Obedecer. Obedecer às suas instruções. Como diz o salmista no capítulo 73. Ele diz, me guia com teus conselhos, depois me recebe em glória, né? Nós temos que aceitar esse convite, mas obedecendo o seu padrão. Quando você vai num casamento e a noiva e o noivo falam, o padrão da roupa é essa, você tem que andar de acordo com aquelas vestimentas, para ser tudo combinado. Então, nós temos que andar no padrão de Cristo também. Vai ter a ceia, né? Ele falou para os discípulos, que esperava os discípulos na ceia no seu reino. E a igreja vai estar junto. Gente, vai ser milhares e milhares de gente. Né? Ele disse para Abraão, Deus falou para Abraão, a tua semente será como a areia do mar, que você esteja incluído nesta areia do mar, nessa quantia de Deus. Ele falou assim, você pode contar as estrelas? Deus falou para Abraão, você pode contar as estrelas? Ninguém pode contar as estrelas. Assim será a tua descendência. Todos aqueles que aceitar Jesus pela fé em Cristo, pela fé de Abraão, que Abraão creu ao ponto de entregar o seu filho, aquele que ele era mais precioso, que Deus deu para ele, depois falou assim, eu quero de volta. E ele foi entregar o seu filho. E Deus, ele disse, agora eu vejo que tu é meu amigo, agora tu és meu amigo. Então, a igreja, ela foi projetada na vida de Abraão pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Existem 2 fés, a fé natural e a fé espiritual. E a fé espiritual é quando nós deixamos Jesus dominar nossa mente e o nosso coração. Então eu quero deixar essa palavra para você. Se você ainda não recebeu Cristo como teu Salvador, receba. Deixa todos os deuses que você está adorando para lá. Deixa, esquece, você vai caminhar com Cristo. Eis que farei novas coisas em tua vida, assim diz o Senhor. E Deus vai fazer novas coisas em tua vida. Então, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, leia a Bíblia e ore, porque a palavra e a oração santifica, né? Essa palavra, ela lava a nossa mente, a nossa alma. E a oração nos dá poder de Deus para vencer. Amém?